Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, Ivan Berg Silva Júnior. Ivan Berg vai estar falando com a gente sobre poesia e literatura. Ele que tem o livro Versos Navegantes. Seja muito bem-vindo, Ivan Berg Silva Júnior. Eu sou o Ivan Berg Alves da Silva Júnior, mas pode me chamar de Ivan Berg ou até Silva Júnior mesmo, que é o meu nome artístico, né? O nome que eu uso no meu livro, Versos Navegantes. Eu nasci em Salvador, moro aqui desde criança e sou trabalhador e frequentador do Núcleo Espírita Teles de Menezes, daqui de Salvador mesmo. Eu queria falar um pouco da questão desse livro aqui. Esse livro aqui é dividido em 4 eixos temáticos. Primeiro sobre língua portuguesa, depois sobre metalinguagem, e em seguida fala dos poemas transcendentais e finaliza com os poemas sociais. Eu tenho muitas referências literárias que eu trabalho quando eu estudo e escrevo, que é do escritor Milton Santos, o geógrafo Milton Santos. Ele tem esse livro aqui, eu gosto muito, que me inspirou muita coisa boa, que é Metamorfoses do Espaço Habitado. E um outro livro dele que eu faço questão também de citar é a questão do livro Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal. E o objetivo não é apenas divulgar a ideia, mas praticá-la e difundi-la, né? Como essência, como uma palavra viva. Do livro Versos Navegantes, eu começo ele com a seguinte maneira. Aos navegantes deste idioma. Eu comparo a língua portuguesa com um porto de saber e linguagens. Um porto seguro ou provisório, dependendo de quem esteja vivendo a questão, né? E eu uso a epígrafe do poeta Mayakovsky, tradução de Boris Schneiderman, do livro A Poética de Mayakovsky, editora Perspectiva, lançado em 1984, página 169. Eu achei muito interessante essa epígrafe aqui, eu fiz questão de colocar aqui no livro, né? E divulgar agora para vocês. Eu não forneço nenhuma regra para que uma pessoa se torne poeta e escreva versos. E, em geral, tais regras não existem. Chama-se poeta justamente a pessoa que cria estas regras poéticas. E eu uso minhas metáforas para falar da língua portuguesa. E eu acho, o que eu achei interessante de tudo isso, de início, né, é comparar com o Porto, onde a palavra ela é multifacetada, né? Ela tem várias dimensões, várias possibilidades. E uma das possibilidades que eu encontrei foi essa aqui, ó. Que às vezes a gente lidar com contrariedades, adversidades. E eu tenho um poema chamado Condição de Leitor. Eu queria ler para vocês agora aqui rapidinho. Ler com naufrágios e sem naufrágios, convivendo com o critério do texto e do autor. Ler sempre que puder, buscando se superar na condição de leitor. E tem muitos poemas aqui que eu escrevi que tem teor, digamos assim, transcendental, espírita, de superação. Um dos que eu gostei muito de escrever foi esse aqui, ó, Palavras Válidas. É um poema que também fala de aprimoramento moral, né? Palavras válidas. Inválidas não serão as palavras quando amar.
Solitário não será, se interligar sua mente com o infinito plano divino. Buscar o rumo certo, respeitar. Ao contrário, fico fechadas as portas para as coisas novas. Nada vai mudar por completo em mim se eu não amar. O rosto é sensível quando há, cedo ou tarde, a alegria pode superar a tristeza. Até mais. E tem outros poemas aqui que eu gosto muito. Tem um poema aqui chamado. É um pouco longo, né? Mas eu gosto dele. Eu dedico a uma pessoa anônima aqui, que é uma mulher que eu gostei muito no passado, chamada Daniela, né? É Porque o Agora Me Chama. Queria estar também esse poema para vocês aqui. Ele fala de respeitar, né? A decisão do outro, de não julgar, não condenar. As pessoas têm que aprender a lidar com o não. Assim evita até os feminicídios, as agressões. Acho que o que falta ao ser humano é um pouco mais de filosofia, né? Ou muitíssimo de filosofia. E esse poema aqui, sem pretensão nenhuma, eu tenho uma vontade de divulgar ele para vocês. Porque o Agora Me Chama, a Daniela. Já sei do meu erro em condenar o momento que se foi. Do momento que se foi, agradeço muito, sim, por tudo aquilo que vivi. Tenho muito o que aprender sobre a dor que se instalou. Sei que fui o meu pivô na loucura dessa dor. Nessa história eu passei e muita gente ali passou. Não é nada demais. Cada qual merece sim responder até o fim por aquilo que se faz. Viver me fez lutar para enfim renunciar. Um pedaço que se foi. Foi difícil acreditar que um dia o carnaval das nossas escolhas fosse separar nós dois. É uma escolha egoísta sacrificar meus poucos dias, porque justamente ela simplesmente não me amou. Como posso um dia amar se não aprendi a respeitar o que não posso nem mudar? Parece óbvio notar que depois do temporal, o atalho foi agora o caminho escolhido para a mudança chegar. No relógio o tempo passa, mesmo assim a vida anda, porque o agora me chama e eu preciso caminhar. É um poema que ele é musicado pelo meu amigo Elinaldo, o Elinas, e ele pretende lançar um álbum chamado Porque o Agora Me Chama. Ele também é um poema que eu desejaria muito que chegasse em Maria Bethânia, porque ele é uma música bonita. Eu não sou um cantor, não sou um instrumentista, mas já me sinto compositor e escritor, né? E poeta. Vou me apresentar a vocês agora. Tem algumas coisas que eu queria dizer, que aqui na Bahia nós temos alguns escritores também muito interessantes. Nós temos Castro Alves, que Chico Xavier divulga no livro Parnaus de Além Túmulo, e esse livro aqui é muito bom também, é um livro inicial da carreira dele, literária, Espumas Flutuantes. É um livro de quem iniciou com muitos traços de genialidade. Tem um poema aqui que eu gosto muito dele, que é As Duas Flores. E eu queria estar aqui com a presença do amigo Damião, esse poema também. É um poema que nem todo mundo conhece, mas quem gosta e conhece, gosta, e vai saber do que se trata. As Duas Flores. São duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez do mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol. Unidas bem como as penas, são das duas asas pequenas de um passarinho do céu. Como um casal de rolinhas, como uma tribo de andorinhas, da tarde frouxo, no frouxo véu. Unidas bem como os prantos, que em parelha descem tantos, das profundezas do olhar. Como o suspiro e o desgosto, como as covinhas do rosto, como as estrelas do mar.
Unidas, ai quem pudera, numa eterna primavera, viver qual vive esta flor, juntar as rosas da vida, na rama verde florida, na verde rama do amor. Curralinho, março de 1870. Curralinho foi o lugar onde Castro Alves nasceu e viveu na sua infância. Hoje se chama Castro Alves, uma cidade. Um outro autor também importante é importante para nós aqui da Bahia, né? E talvez também para o Brasil, né? Que não é tão divulgado. Gregório de Matos Guerra. Esse também é importante. Ele tem um teu político e ele tem um poder de falar, né, das condições do povo, que sofre muito com muitas injustiças. Outro livro importante é esse aqui que eu queria falar para vocês. Os Escravos, que é um livro póstumo de Castro Alves. Aqui tem Navio Negreiro, que é um poema muito importante também, criticando a colonização e a injustiça da invasão europeia. Outro livro importante que eu selecionei para vocês, dando uma dica para os ouvintes e pessoal que está assistindo, que vai assistir na TV Mundo Maior, é esse livro aqui, de Jorge Amado, que eu comecei a ler, ainda não terminei, mas vou indicar a vocês porque eu acho importante. É o ABC de Castro Alves, de Jorge Amado, o maior biógrafo de Castro Alves. É um livro muito bom, pelo que eu observei, ele tem uma narrativa interessante. Conta a história de Castro Alves e Jorge Amado é bem habilidoso nisso. Estou gostando de conhecer esse escritor aqui, Jorge Amado. Ele é um escritor da minha terra. Já vi muitas novelas dele na Globo, mas nunca tinha lido ele ainda. Mas só em começar a ler sobre Castro Alves e ver quanto ele gosta dele, eu vejo o quanto é importante esse livro também para vocês lerem, né? Ou buscarem comprar ou conhecer. ABC de Castro Alves. Não é um livro muito divulgado na mídia, mas é um livro bom, importante, do biógrafo Jorge Amado, que é um romancista baiano, ou foi um romancista baiano. E eu queria também lembrar de vocês que toda segunda-feira, 7h30, nós temos a divulgação também no Núcleo Espírita Teres de Menezes, do livro Pão Nosso. É um livro que nós estamos estudando lá na nossa casinha do caminho, no Núcleo Espírita Teres de Menezes, no YouTube. Eu já fiz algumas palestras sobre alguns textos desse livro aqui, muito importante, do escritor Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. É um livro muito importante. É um livro onde cada texto tem pelo menos umas 2 páginas. E Emmanuel faz isso com grande maestria, divulgando os ensinamentos evangélicos. O meu livro predileto também, foi onde eu comecei a ler mais profundamente, né? Emmanuel. É o primeiro livro que eu li dele, né? Todo. O livro Fonte Viva, da coleção Fonte Viva. Esse livro aqui é muito importante. Tem muitos textos que eu considero sagrados mesmo. Muito da obra de Emmanuel segue esse ritmo, né? De elevação espiritual. É um livro muito importante. Tem muitos textos aqui interessantes, como administração, fermento espiritual, já que nossos pensamentos são como um fermento mesmo, né? Eles fazem, os pensamentos se tornam hábitos. E hábitos se tornam costumes e direcionam a nossa vida, né? Tem muitos textos bons aqui. O texto A Boa Parte, onde ele cita Jesus falando de Maria, e da questão também de que a boa parte em todas as coisas, né? Que as coisas têm sua função na natureza. Até no termo da biologia, se você for observar, vocês forem observar, a... tudo na natureza tem um porquê de existir, nada é por acaso. E esse livro de Emmanuel é muito brilhante. É um livro importante para mim. E eu faço questão de divulgar para vocês. O, o, hoje, conversando com vocês, eu percebo que tem muita coisa boa que é para ser divulgada no movimento espírita. E eu tenho algumas coisas que eu acho interessantes, né?
o texto Lúcido do Momento mesmo. Eu acho importante para mim. Eu queria ler para vocês dois textos aqui, o Lúcido do Momento e Livramento. Lúcido do Momento. Nas cores exultantes desse medo, a morte foi a forma mais sombria. Por pouco saber, a alma se inclina. Pavor, niilismo ou medo do fracasso não anulam a imortalidade vivida. Corpos como muros abandonados. E o lúcido momento em que a alma descobre que a cada existência uma nova casa se constrói. E assim se fala da questão da reencarnação, de uma forma mais sutil, onde cada existência é uma nova casa que é construída, uma nova oportunidade de retornar à matéria, numa herança corpórea. É importante isso também. E só assim poderíamos evoluir mais, com outras chances, não perdendo a personalidade, porque a essência é o espírito, que é imortal e universal. E tem um outro texto que vem em seguida aqui, que eu vou ler, que é Livramento, falando da questão das pretensões, né? Que às vezes nós achamos saber muito e nem sempre sabemos aquilo que dizemos saber, né? Livramento. Quando penso que sou tudo o que penso, me sinto pequeno, perdido no mar de arrependimento. Não há por que temer a dor, a mágoa, a morte, o desespero. Transformo minha vida em cor, em arte, em livramento. E esse é um poema importante também. Mas tem outros poemas aqui, um dos que eu gostei muito é um poema curto e diz o seguinte, são 3 versos aqui, né? Eu também tenho uma pretensão de escrever alguns versos, sem, não com orgulho e vaidade, mas com a especialidade que eu puder alcançar, né? Que fala das coisas da vida, né? Que já que vivemos muitos embates, muitas brigas por questões políticas, tem uma questão que eu vejo interessante aqui, né? São os estilos que nos diferenciam, mas é a convivência que nos torna humanos. Então, a convivência nos torna humanos e os estilos nos diferenciam. Eu acho interessante isso aqui também. E outra coisa, se desistirmos, não haverá surpresas, nem alegrias em nossas vidas. E outro livro importante que eu queria lembrar, já que estamos agora, é o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro muito fundamental, fazer toda semana Evangelho é importante para quem é espírita. Quem não conhece a doutrina, seria legal pesquisar esse livro aqui. Esse livro do codificador Allan Kardec, um espírito iluminado. E eu também tenho lido outros autores também. Um outro autor que eu gosto muito, eu estou aprendendo a gostar, é esse geógrafo aqui, ó, Max Sorre, que ele é o mestre francês de Milton Santos. Ele é muito importante também. Eu comprei esse livro aqui na internet, um pouquinho velhinho, mas é um livro bom também, que mostra o quanto a gente tem que ter atitude de território, né? Uma atitude cidadã, já que cidadania é virtude, não é só povoamento. E o próprio autor também, espanhol, José Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas. Ele diz também nesse livro aqui que o ser humano é um ser futurista, que ele tem visão de futuro, é uma espécie diferente das outras espécies. Já que, como o próprio André Luiz diz, né, que o reino nominal ele é diferente dos outros reinos. No mineral, a atração, no vegetal, o gosto e a sensação, nos animais extintos, nominal, a razão, a responsabilidade moral e o pensamento contínuo. Com essa visão de André Luiz, eu caso juntamente com José Ortega y Gasset, que fala que o ser humano tem uma visão de futuro, né? Ele é construtor. E o próprio livro dos Espíritos também diz
que o ser humano é um ser construtor, que é um ser que rege a natureza. Ele tem que estar com equilíbrio emocional e também tem que ter o seu desenvolvimento moral também. Porque não basta ter a inteligência, é preciso haver o desenvolvimento da ética, da moral cristã, já que o Cristo é modelo e guia de todos nós que somos espíritas. Um outro livro também importante, que eu selecionei para vocês verem hoje, é esse desse amigo aqui, eu conheci quando eu era bem jovem, tinha 15 anos quando eu conheci ele, né? Adenal Novaes, Psicologia e Mediunidade. Ele fala de quem está começando a se adentrar esse assunto, e é um livro bom para se ler, desse amigo daqui de Salvador, Adenal Novaes. Ele esteve, se eu não estou enganado, né? Ele esteve em 6 países diferentes para concluir esse livro aqui. E ele, na editora Fundação La Harmonia, o nosso amigo Adenal, do Movimento Espírita. Ele até me ensinou uma coisa que eu guardei no meu coração, que o egoísmo se combate com a caridade e o orgulho com a simplicidade. São coisas essenciais, né? Coisas simples, mas que não devemos perder de vista. E voltando só para finalizar um pouquinho aqui, amigo Damião, o livro Versos Navegantes, ele foi publicado na editora Mente Aberta, do nosso amigo Pedro Camilo. Ele é um livro um pouco grande, mas é o meu primeiro livro, né? O tamanho dele é um pouquinho grandinho, mas ele é dividido em 4 partes, então acho que não fica muito difícil para ler quando você pega pela apresentação. Eu divulguei através do amigo Orson Peter Carrara, e eu conheci ele no Fiesta, aqui no evento espírita, e eu gosto muito desse livro aqui porque trata de vários temas, né? Um tema que eu gosto muito nele é o tema um dos temas, né? Não sei se todo mundo gosta, né? É um tema não muito comum, que é a metalinguagem, né? E eu tenho 2 poemas aqui que eu queria recitar também. O poema O Cenário Heterogêneo, 18 de novembro de 2020. O cenário heterogêneo da escrita e da cidade de São Salvador. A polissemia existe em qualquer território semântico. Nota-se a diversidade desse lugar. E o poema que antecede ele, que é um poema curto também, em tamanho, né? Nossa língua não é feita apenas de palavras. Nossos sentidos, quase que ocultos. Nossa linguagem poética, sempre a ser descoberta. Não é legal ficar explicando os poemas, mas eu queria dizer assim, por que sentidos ocultos, né? Porque às vezes existe poluição sonora, poluição visual. A mídia às vezes nem sempre aproveita os seus recursos de maneira salutar, mas nós temos a doutrina espírita e os livros a nosso favor. E a linguagem poética sempre a ser descoberta, porque, como é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O bem é infinito e mais variado em cada expressão. Traduzindo da minha forma de ver, né? O bem é infinito e mais variado em cada expressão. É nesse sentido que a gente tem que encarar as coisas. Diferente da dor, né? A dor é igual para todos, diferente do bem, infinitamente mais variado em suas expressões. São coisas que eu tenho aprendido e vim aqui compartilhar com vocês através desse canal na internet, na TV Mundo Maior e na rádio também. Gostaria de agradecer muito ao amigo Damião, que me trouxe nessa oportunidade para poder divulgar literatura, filosofia e o meu livro Versos Navegantes, que é um livro que foi lançado em 2024, no final da primavera,
início do verão, né? 21 de dezembro de 2024. É um livro que eu gosto muito, ele dá destaque aos países em língua portuguesa, porque um dos eixos temáticos do livro é falar da língua portuguesa mesmo, né? Não no sentido de colonização, mas no sentido de agregar valor, de saber que outros lugares falam esse idioma e que podemos acrescentar com o nosso ponto de vista. Aqui temos no mapa mundi, né? Alguns países em destaque que falam português, no fundo também. É um livro interessante, né? Eu gosto dele. Não porque é meu, mas porque foi um esforço enorme para levar adiante tudo isso. E eu digo até mais que tem poemas aqui dentro desse livro, um poema que eu dedico a Pablo Picasso, né? Guernica, 1937. Naquela tela absurda, seres geométricos se expressam em sinal de loucura. É a guerra em ação. E depois da guerra, desse poema que fala da guerra, do Peru e da Segunda Guerra Mundial, né? Que é Guernica, tem um outro poema, tem outros dois poemas que eu gostei muito de escrever. Guerra Fria, solidão, atritos. Penso, o que é que eu pretendo, tentando adivinhar seres vivos? É um poema sintético, eu gosto muito dele também. E outro poema importante é Indagações. Qual é o peso de um pensamento? Qual é o seu destino? Qual é a sua duração? Há peso ao realizar essa maneira de viver? Existem pessoas responsáveis, pessoas que não vivem perambulando e constroem suas trajetórias com dignidade? Entre tantos enganos, até quando viveremos presos a essas formas de viver? E, enfim, o lema do movimento Arte e Poesia daqui de Salvador, né? Então, na orelha do livro, Versos Navegantes, que diz o seguinte: a poesia existe, resiste e insiste. Isso é importante. Gostaria de agradecer a Damião por essa oportunidade. Eu gostaria de ouvir mais poesia com Ivan Berg Silva Júnior. Vou recitar mais algumas agora. Tem dois aqui que eu gosto muito também. A caridade ilumina, é o nome do poema. Tendo o poder de ser bom, por que eu seria mal? Encontro em mim tendências opostas. Carrego em mim a capacidade de mudar. A caridade ilumina. Esse é um poema bom, eu gosto dele. Um outro poema também que mexe muito comigo é esse aqui. Fala um pouco do lugar onde eu estou agora, onde eu moro, né? A casa e as pessoas. O que o poeta quer dizer quando diz: essa casa é velha ou adormece no tempo? Mas o poeta sabe que a casa não sonha, e ele sabe que as pessoas pensam, sentem e fazem coisas. Tem um outro aqui que em seguida é chamado A Fonte da Bondade, que é um pouco crítico, mas eu gosto dele também. Depois do mal que causarem em mim, resolvi despojar-me de toda a minha iniquidade. Que eu seja instrumento de amor e paz. Lamentar é cuidar da razão. É o momento de entender a fantasia da vaidade e descobrir liberdade na fonte inesgotável da bondade. Tem um outro poema também, tá aqui não está no livro Verso Navegante, está no meu celular. Ele foi registrado recentemente. É um poema que eu homenageio, né? O espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, escritor do texto O Egoísmo, de O Evangelho segundo o Espiritismo. É um autor que me influenciou muito nessa caminhada.
O nome do poema é O Espírito Emmanuel. Eu pretendo tornar ele em música, né? Se encontrar alguém que tem interesse em musicá-lo. É uma homenagem ou uma gratidão que eu tenho por ele, né? Pelas mensagens boas que ele deixou no meu caminhar. O Espírito Emmanuel. O seguidor do Cristo, o Espírito Emmanuel, revelou as suas obras, pois a sua fé não era morta. Enquanto passam-se as horas, vamos viver as suas propostas. Amar é luz, sua luz conduz a humanidade a ser a favor da felicidade. O benfeitor, com seu amor, sempre está a nos ajudar. A luz que vem do céu e o seu papel, a luz que vem de lá a nos guiar. Silva Júnior. É um poema legal, gosto dele, que encoraja a viver. A poesia tem esse poder de encorajamento. A filosofia também, são irmãs, né? Tanto a poesia como a filosofia fazem na parte da minha família, que é o saber, o conhecimento, né? Um saber sem pretensões, mas um saber com encorajamento. É uma forma de viver. Tem outros poemas aqui também do livro, Versos Navegantes. Tem esse aqui também, Palavras Irrefutáveis, impossíveis de desmentir, né? As palavras ferem, as palavras tocam, as palavras fazem. O tempo é cruel, a carne morre, o espírito sobrevive. Deus é eterno, os filhos imortais, o universo infinito. Um outro poema bom para estar também é o poema Imprudentes. Poema Imprudentes, que fala de Deus e dos homens. Esse aqui eu baseado em uma pesquisa, né? Eu estudando o livro dos Espíritos me inspirou a escrever esse poema aqui. Imprudentes. Imprudente. Se alguém se diz sentir amor eterno, e não é eternamente, de maneira inconsequente, segue o que se diz amor injustamente. Somente Deus é o eterno, e a multidão continua a seguir sem saber, infelizmente. No verão, apresenta-se o sol, iluminando intensamente, diferente da maioria dos corações, que batem sem amor impiedosamente. Eu fiz esse poema baseado no Livro dos Espíritos e também baseado também no mundo de provas e expiações, né? Onde ainda predomina o mal na Terra. Mas isso é passageiro, a gente sabe disso. E é bom a gente sempre fazer a nossa parte. Tem um outro poema que fica de frente com ele aqui no livro, que é o poema Iluminar. Paciência em minha vida. Não me entrego facilmente a nada. Vou tentar saber o que me faz feliz. Feliz em saber, saberei encontrar. Na tristeza ou na alegria, basta perceber, ter que interpretar. Feito peça ou canção, seja na luz ou na escuridão. Tenho que saber muito mais além das minhas paixões. Saber, enfim, amar. Vou tentar saber. E eu vou investigando um pouco mais. Tem poemas aqui que tem teor filosófico também, né? Metamórfico. Esse é um poema que eu considero duro, mas é um poema que traz uma interpretação interessante, né? Metamórfico. Às vezes causa-me grande angústia o fato de estar me negando. Às vezes digo sim, às vezes digo não.
As minhas ideias não são as mesmas de ontem. Não só as minhas ideias, sobretudo eu que nunca fui o mesmo. O fato de existir me torna repleto. Nem sempre percebo as mudanças que sofro. Eu vivo o verbo mudar a todo instante, porque viver em nós é transmutar. Ter existência é também estar me negando. E o meu problema é saber me negar o direito de mudar. Tem um outro poema aqui que eu queria citar para vocês, que é o poema As Palavras Mudas. É um poema de teor social, né? Fala um pouco de globalização, como diria o escritor Milton Santos. É um poema reflexivo. Eu dedico esse poema ao meu amigo Ciro de Lopes e Barbuda. As palavras mudas. As pausas dizem muito. As palavras mudas quase não dizem nada. O silêncio diz amor, zelo, flor, e o poeta em sua arte viva falando de amor. A forma é só o prelúdio. O amor é mais que uma apresentação. Há uma dicotomia, há uma busca, há uma renovação. Diante de Deus e os impérios, o amor e o capitalismo, a fé e a assombração. Quem triunfará? O ser humano no palco, diante da própria peça, não rejeita e nem aprende com sua própria descoberta. Artífice do erro e do próprio crime, se pune ao deixar de ser sublime. Na América, já existiam pessoas aqui. Não havia oficina para o europeu, enfim, engolir. Esse jogo é antigo, é uma mentira inventada por muitos monstros em suas andadas. Agora é necessário aguentar as consequências. Pessoas moram aqui e o mundo é globalizado, de modo inadequado, com suas influências para todos os lados. Assim é, o mundo é escravizado. Como obter o melhor modo possível, se nossa escolha é, muitas vezes, não ter um mundo pacífico? Quem triunfará? Ivan Berg Silva Júnior, hoje participando do programa Sensibilidade. Um poema que eu vou citar é As Partes e o Todo. Porque as partes que se apresentam não se dizem ser partes de um todo. Sou parte quando me apresento em cada parte? O que são as partes? O que é o todo? Ser probo ou ser tolo? É uma pergunta que eu faço, porque probidade é justiça, é integridade, é ser por inteiro, né? E a gente tem que estar atento a essas questões também. Vamos agradecendo o Ivan Berg Silva Júnior, falando aqui de poesia e literatura. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado, Ivan Berg. E olha, um grande abraço. Eu também agradeço também, Damião, pela oportunidade e desejo tudo de bom para todos aqueles que vierem me assistir e que possam consultar livros também, né? Porque livros é um dos melhores meios para engrandecer a nossa vida. Tem que ter boa vontade mesmo para ler e buscar aquilo que é melhor. E tendo Jesus como modelo e guia, poderemos fazer uma vida melhor para nós todos, não só para nós mesmos, mas também para os outros. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Sensibilidade. Até lá! Você ouviu o programa Sensibilidade.